Ok, o nosso salmo para leitura nesta manhã é o Salmo 130. A gente já teve a oportunidade de olhar para esse salmo nesse ano. No iniciozinho do ano a gente leu, porque no início a gente estava finalizando um estudo em uma série de salmos que a gente chamava de salmos penitenciais. Eram salmos que falavam sobre arrependimento, né? O que fazer quando a gente peca, qual deve ser a nossa postura diante de Deus. Então a gente passou por vários salmos penitenciais. E agora o que a gente está percebendo é que esse Salmo 130 ele se encaixa nas duas categorias. Tanto ele é um salmo penitencial, assim, que fala sobre arrependimento, como também é um salmo de romagem. Ele também era cantado naquela quando os peregrinos subiam para as festas em Jerusalém. Ele diz o seguinte: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, como eu mencionei, né, a gente tem aí esse salmo que se encaixa nessas duas categorias, especialmente por conta do que encontramos aí nos versos 3 e também 8, né? Encontramos duas vezes a palavra iniquidades. Essa palavra que é traduzida como iniquidades aí, ela poderia ser traduzida também como pecado ou como culpa. É por isso que a gente tem na NVI, na primeira vez que ela aparece, a NVI traduz como pecado, né? Se o Senhor observar o meu pecado, né? Ou observasse o nosso pecado, quem subsistiria diante dele? E na segunda vez que a NVI traduz, lá no finalzinho, ele é quem redime a Israel, aí diz: ele é quem redime Israel de todas as suas culpas. Eles traduziram assim, um pouquinho diferente da nossa tradução. Mas essa menção de iniquidade, né, ou de pecado, mostra então que o salmista tem uma consciência de que ele precisa da graça de Deus e do perdão de Deus. Então, nesses termos, é um salmo chamado de salmo penitencial. Aqui a gente está olhando para esse salmo agora num outro momento, né, no contexto dos salmos de romagem, e é bem interessante o que esses salmos vão colocando para a gente, né? A gente sempre lembra que começa esse bloco de salmos de romagem no Salmo 120, o primeiro falando exatamente dessa situação desconfortável da nossa vida nesse mundo, né? A gente está aqui, mas a gente não sente que a gente pertence a esse mundo, porque a gente não é bem acolhido aqui, de certa maneira, considerando a oposição das pessoas contra nós. É assim que abre, de certa forma, o Salmo 120, né? Os salmos de romagem são abertos por essa nota. Depois, o fato de que os peregrinos são guardados por Deus, o salmo muito querido, que é o Salmo 121. Esses peregrinos amam a cidade de Jerusalém, Salmo 122. Eles são desprezados, mas mesmo assim continuam olhando para Deus no Salmo 123. Eles admitem que são fracos, mas o Deus deles é um Deus que está presente, né, e que cuida deles no Salmo 124. Esses peregrinos vivem pela fé no Salmo 125. Eles precisam de restauração e têm certeza de que podem contar com ela no Salmo 126. Eles também precisam de Deus para edificar e assegurar o reino e também as suas famílias. E as famílias dos peregrinos são abençoadas por Deus no Salmo 128. Na semana passada nós vimos Salmo 129, né? O inimigo não prevalece contra os peregrinos. E hoje, esse Salmo 130, ele está mostrando essa outra necessidade dos peregrinos, né? Os peregrinos são redimidos quando clamam ao Senhor e esperam por ele. Então, essa é a tônica do Salmo 130. E a gente não sabe quem escreveu o Salmo. Tem uma estrutura aí em quatro partes que a gente até mencionou já no mês de janeiro, né? Começa aí com um clamor nos versos 1 e 2. Depois o Salmo fala sobre certeza de perdão nos versos 3 e 4. O salmista também expressa a esperança que ele tem no Senhor nos versos 5 e 6. E o Salmo termina com
um testemunho, né? Inclusive com uma declaração assim digna de toda atenção nos versos 7 e 8. Hoje o que a gente vai ver aqui é basicamente três coisas, né? A primeira, que os peregrinos sofrem sob o peso das suas iniquidades. Então, como eu mencionei, né, aparece duas vezes esse termo aí na nossa versão, o termo iniquidade, no verso 3, né? Se observarem, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? É a menção no verso 3 e no verso 8. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Um detalhe dos salmos de peregrinação é esse detalhe daquilo que a gente chama de vida comunal, né? Uma consciência de comunidade, porque normalmente você vai encontrar isso, até, por exemplo, no Salmo 128, fala de Deus abençoando o lar, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, etc. Aí, de repente, fala da família desse homem e termina com aquela declaração, paz sobre Israel. Então, o tempo todo, Jerusalém, Israel, Sião, as referências ao povo de Deus, né? É uma coisa tão preciosa, porque os salmos de romagem, eles expressam uma realidade histórica, porque é, hoje a gente gosta muito da vida privada, né, ou privativa. A gente nota isso hoje em viagem de igreja. Hoje, por exemplo, se a gente disser assim, a gente vai ter um congresso em São Paulo, montar um grupo para ir para lá. Algumas pessoas simplesmente vão dizer isso: "Ó, eu prefiro ir no meu carro, porque eu vou e volto quando eu quero e tal. Se eu quiser sair um dia antes, eu volto, tem mais flexibilidade, e realmente o carro permite isso, mas normalmente, há anos atrás, toda vez que uma igreja ia fazer um negócio assim, colocava todo mundo dentro de um ônibus. Aí todo mundo ia de ônibus, parava, comia tudo junto, né? E fazia todas as paradas juntos, ia cantando dentro do ônibus. Era um negócio tão diferente, né? Eu creio que tinha um clima mais ou menos semelhante assim nessas peregrinações a Jerusalém. A gente imagina aquela multidão a pé, né? E todo mundo chegava a hora de comer, sei lá, dava uma parada ali para fazer a comida, depois terminava de comer, aí ajeitava as coisas, colocava aquela bagagem nas costas de novo, seguia, e o pessoal ia cantando, ia orando juntos. Era um negócio bem interessante. Então, essa experiência de uma vida que não é voltada só para si própria, né? Um indivíduo que não é voltado só para o seu próprio umbigo, ele está pensando no povo de Deus. Daí ele dizer, Deus redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, ele está tratando do meu pecado individual, mas ele está tratando do meu povo. Ele trata do povo dele, né? Ele redime todo o povo dele. Então, essa perspectiva é muito preciosa nos salmos de peregrinação. Os salmos de peregrinação estão dizendo um negócio também tão precioso, que é o seguinte: que a gente também tem sempre essa ênfase, né, na salvação individual. E os salmos de peregrinação estão nos ajudando a compreender que a gente está caminhando para Jerusalém com uma turma. Tem gente junto de nós, né? Tem os nossos irmãos que estão caminhando com a gente para Jerusalém. Isso é muito precioso. E o Salmo está dizendo isso, que essa turma toda, né, esses peregrinos que realizam essa caminhada, esses peregrinos pecam. É isso que o Salmo está dizendo aqui. Eles são pecadores. Então, sem a purificação e sem a santificação pela graça de Deus, o coração dos peregrinos vai de mal a pior. É isso. A gente tem um problema para resolver, que é o problema do pecado, né? O problema da culpa, que nos coloca numa condição de réus diante do tribunal de Deus, né? Então, cabe a Deus aplicar a sua sentença sobre o pecador, e cabe então uma punição pelo pecado. Então esse é um problemão. O peregrino, ele não sobe para Jerusalém apenas festivamente e assim, né, levianamente. Ele entende que vai estar diante da presença de Deus na cidade de adoração, e ele precisa resolver o problema do seu pecado. E essa situação, inclusive, pode chegar num ponto em que o peregrino vai experimentar isso que está aí no verso 1, quando diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor.
E aí a gente tem essa expressão profundezas, né? Que é uma expressão bem interessante. Ela pode, por exemplo, estar aí remetendo para uma ideia bem antiga, que era uma ideia assim de da pessoa ser lançada no fundo do oceano primordial ou primevo, né? É uma ideia que de certa forma, ocupava ali o imaginário dos judeus antigos, né? Essa ideia de ser lançado no fundo do oceano, uma ideia assustadora para um judeu. É, alguns até entendem isso, que esse termo comunica essa ideia de realmente de um desespero muito profundo. Então, esse indivíduo que escreve o Salmo, ele experimenta esse desespero profundo. O que causa esse desespero? Os seus pecados. Então, é comum, é saudável parece esquisito dizer isso, mas é saudável um peregrino, né, um cristão que está na sua caminhada rumo a Jerusalém Celestial, é saudável ele sentir esse desespero diante do pecado cometido, né? Sentir esse desconforto diante do pecado cometido. Quando você vê uma pessoa que diz, olha, eu sou cristã, e tá tudo ótimo para mim, minha vida é maravilhosa, tá tudo bem com Deus. E essa pessoa está vivendo no pecado e está se sentindo bem, tá se sentindo confortável fazendo coisas erradas, é porque essa pessoa não foi convertida ainda. O verdadeiro convertido, quando ele peca, ele se entristece. E dependendo da atrapalhada em que ele se meteu por causa do pecado, ele pode ser conduzido às profundezas. E ele vai chegar numa situação de profundo desespero. E nesse momento ele vai clamar ao Senhor. Daí ele dizer: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas, né? Ele realmente entende: Deus, eu preciso muito que o Senhor ouça o meu clamor. E aí ele prossegue em seguida com a observação no verso 3. Deus, se o Senhor for olhar para mim, caminhar comigo, observando as minhas iniquidades, eu estou fulminado. Então, Senhor, tem misericórdia, né? Essa a súplica implícita nessa expressão, tá? Então, ele coloca-se diante de Deus e pede ao Senhor a bênção do Senhor para a sua vida. Então, isso nos mostra aí a segunda nota desse salmo, né? A primeira é, como eu falei, os peregrinos sofrem sob o peso das suas iniquidades. A segunda é que eles clamam ao Senhor, certos de que ele é misericordioso. Essa é uma experiência dos peregrinos, dos filhos de Deus, enquanto caminham para a Nova Jerusalém. Eles têm a consciência de que são pecadores, de que precisam tanto da purificação quanto da santificação que só Deus realiza, e eles fazem isso, eles buscam o remédio certo, né? Eles buscam na fonte certa, se dirigem a Deus e clamam a Deus. E o modo como eles clamam é muito distinto, porque a pessoa que não é crente, ela pode inclusive ter uma noção religiosa, pode ser até uma pessoa bem religiosa, pode ter uma noção de Deus, inclusive como um criador, ou um Deus cheio de majestade, ou um Deus perfeito ou santo, mas sempre quando ela pensa nesse Deus, ela é tomada de terror ou de uma disposição para se esconder de Deus. É aquela situação de Adão e Eva, né, quando pecaram, e quando Deus chega no jardim e chama, eles se escondem, né? É, então, essa é uma tendência do ser humano é, que precisa de graça e de salvação. Ele se esconde do Criador. Ou então ele tenta ele mesmo, como o primeiro casal também tentou, eles mesmos tentaram ali criar uma roupa para eles lá de folhas, né? Pegaram as folhas, fizeram uma vestimenta para tentar cobrir a sua nudez. Assim, isso dando essa ideia de realmente estão desejosos de cobrir o seu pecado diante de Deus, tentando eles próprios providenciar uma solução para isso. Mas é interessante que esse salmista ele diz assim: olha só, logo depois do verso 3 ele dizer: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele diz: olha no verso 4: contigo, porém, está o perdão. Ou seja, o perdão está contigo, Senhor. É o Senhor quem perdoa. E ele perdoa para que nós o temamos. Ou seja, quando Deus perdoa um crente,
esse crente não vira, desculpem a expressão aqui, um cara de pau, ou um sem vergonha que diz: "Ah, eu fui perdoado, então agora ótimo, posso pecar de novo e vou continuar Deus já que ele perdoa, então tá ótimo, vou poder pecar à vontade que Deus sempre vai perdoar". Tem uma expressão latina que é pecca fortier, né? Ou seja, peca forte, né? Peca com tudo, uma vez que Deus perdoa. É uma noção errada da graça de Deus. Tem um teólogo da Alemanha, que já faleceu, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele chama isso de doutrina da graça barata. Você achar que a graça não tem preço nenhum, que você pode fazer o que quiser, já que Deus salva pela graça, então você pode viver uma vida dissoluta, desregrada diante de Deus. Não. Quando Deus perdoa, o servo de Deus, aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, ele passa a temer a Deus. Mais ainda, Deus, obrigado. Eu quero agora caminhar com o Senhor em gratidão e em temor, né? Então, é interessante essa experiência do cristão. Ele tanto ama quanto ele teme ao Senhor. Então, ele cresce em santidade à medida também em que ele cresce no seu temor ao Senhor, né? Deus lhe concede mais temor, porque esse temor é o princípio da sabedoria, é o princípio de uma vida realmente organizada diante de Deus. Então, a gente percebe, Deus vai nos perdoando por graça, e a graça de Deus vai nos tornando mais tementes a Deus. Isso é bem interessante. Então, o peregrino clama, e ele faz isso porque ele sabe que Deus é misericordioso. Olha lá no verso 7: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e nele copiosa redenção. Essa expressão que está aí, copiosa, significa assim, uma redenção abundante, abundante. Até mencionei isso também no mês de janeiro. Tem uma outra tradução que eu gosto bastante. Ele diz assim: Deus dispõe de graça e ele, com largueza, resgata. Ele resgata com largueza. Interessante essa expressão, porque é a ideia de que Deus redime, e ele redime abundantemente, plenamente. E aí, verso 8 reforça isso. Ele redime a Israel, não é de uma, nem de duas, nem de três iniquidades, é de todas. Todas, todas, todas. Então a gente pode lembrar da palavra de Calvino que diz isso, que quando Deus nos perdoa, declara que nós somos perdoados em Cristo, né? Quando ele declara que nós somos justificados em Cristo, nessa palavra de Deus já tem uma provisão do perdão de Deus para todos os nossos pecados passados, para todos os nossos pecados atuais, inclusive para os pecados futuros, né? Porque Deus sabe tudo que a gente vai fazer até o último dia da nossa vida. E ele já decidiu nos amar e nos perdoar. Então, é nesse sentido que o texto diz que nele há copiosa redenção. Então a gente aguarda, a gente clama, certo de que ele é misericordioso. E por fim, os peregrinos aguardam pelo Senhor esperando em sua palavra. Parece até uma redundância, mas é porque o texto traz agora essa ideia de que eles aguardam, que o salmista aguarda pelo Senhor. Ele diz no verso 5: aguardo o Senhor. E isso é reforçado por essa expressão no verso 6: a minha alma anseia pelo Senhor. E isso também vai ganhar mais ímpeto ainda quando ele faz essa repetição dessa expressão. Eu anseio pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. É aquela experiência do guarda que tem que guardar ali, fazer o plantão, cumprir o plantão dele ali à noite, e chega em determinado momento, ele está exausto, e ele fica ali contando os minutinhos, quando é que vai amanhecer o dia, né? Para eu poder entregar aqui a minha guarda e descansar. Então, é essa a ideia. Quando é que vai terminar esse momento de trabalho, de luta, de dificuldade? Onde é que a gente vai, quando é que a gente vai desfrutar do descanso? O descanso é quando Deus visita a nossa vida com graça, né? Então, nesse sentido, ele pecou, ele pede perdão e agora ele aguarda pelo Senhor. Mas é interessante que o texto diz como ele aguarda, o modo como ele aguarda. O texto diz que ele aguarda o Senhor não apenas com essa ansiedade, mas diz assim: eu espero na sua palavra, no verso 5. Então, isso é extremamente importante. Algumas pessoas, no momento em que
percebem que pecaram, que estão distantes de Deus, cometeram algum erro, elas ficam desesperadas e elas não conseguem, vamos dizer assim, retomar um equilíbrio, um centro e uma paz, porque elas deixam de observar a palavra de Deus. É importante a gente o tempo todo pregar o evangelho para nós mesmos, retomarmos aqueles fundamentos, as promessas de redenção da palavra de Deus e trazer isso para o nosso coração. Eu sempre menciono, quando eu falo sobre pregar para si mesmo, eu menciono o Salmo 103, que eu acho que é um dos mais belos exemplos que a gente tem, né? O salmista começa dizendo: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então ele começa a falar com a própria alma dele. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Olha só, alma, o que Deus tem feito por você. E ele começa a dizer que Deus é quem perdoa a alma, né? Dos seus pecados, das suas iniquidades. É isso que esse salmista está fazendo aqui no Salmo 130. Ele diz: Eu peço perdão e agora, Senhor, eu vou aguardar na tua palavra. Por quê? Tua palavra, ela é clara, ela diz que o Senhor perdoa aqueles que te invocam, né, com sinceridade de coração. E ele tem convicções, então, baseadas na palavra de Deus. Quais são as convicções? Verso 4. Contigo está o perdão para que te temam. Quais são as convicções dele? Verso 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Quais são as convicções dele? Verso 8. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Deus redime Israel de todas as iniquidades. Então, se ele faz isso com o seu povo, eu faço parte desse povo, então eu posso contar com essa redenção de Deus. Isso tranquiliza o coração do salmista, dá a ele segurança. É por isso que os dois últimos versos do Salmo 130 são chamados de versos de testemunho. Então, que Deus possa realmente confirmar essa palavra no nosso coração, para que também a gente possa declarar, né, como um testemunho, né? Eu posso esperar no Senhor. E quem sabe você pode até hoje, nesse dia aí, onde tem Israel, mudar aí para o seu nome, né? Espere Edeli no Senhor, né? Espere Misael no Senhor, né? Espere Abreu no Senhor, né? Espere Roberto no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Ele é quem redime o Robson de todas as suas iniquidades. A gente pode ir colocando o nosso nome aí, entender? Esse é o Deus em quem nós cremos, né? Nós vamos orar nessa ocasião já, por isso, agradecendo a Deus por isso, também colocando diante deles nossas necessidades. Antes da oração, vou encerrar a nossa gravação de hoje.